Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Nós vamos ler 2 versículos hoje. 1 Pedro 2, versículo 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. O pastor Jorge já deu alguns spoilers hoje de novo sobre a mensagem, sobre o combate que nós temos e grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, antes da gente ler, eu queria só falar um pouquinho do contexto dessa carta. Ela foi escrita mais ou menos entre 63 e 64 depois de Cristo. E ela foi escrita por Pedro com a ajuda de Silvano, mais conhecido também como Silas. E isso nós encontramos um pouquinho mais para frente, em 1 Pedro 5, 12 e 13, que fala assim: por intermédio de Silvano, que considero o nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada. E o motivo dele ter escrito essa carta, ele também fala aqui nesse versículo. Ele continua: exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Então, esse é o objetivo dessa carta escrita pelo apóstolo Pedro. É mostrar o que de fato é a verdadeira graça, exortando e testemunhando sobre a verdadeira graça. Então, várias vezes eu já falei que a exortação é você estar lado a lado com a pessoa, Então, ali Pedro, numa forma pastoral, ele mostra a igreja ali, ele mostra aquelas pessoas que receberam essa carta. Foram várias pessoas que receberam essa carta, e aqui ele fala que os cristãos dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, os cristãos aqui que receberam esta carta, judeus e gentios. E Pedro, de uma forma pastoral, ele exorta e ele testemunha sobre o que de fato é a graça verdadeira mostrada na palavra. A graça de Cristo, a verdadeira graça. E não só por escrito, mas Pedro testemunha com a sua própria vida sobre o verdadeiro evangelho, sobre o que é ser cristão, sobre o que é ter a graça, ser alcançado pela graça divina. Então aqui, essa comunidade cristã, em toda a região da Ásia Menor, que essa carta chegou ao norte do oeste da Cordilheira de Taurus, receberam essa carta, e uma carta completamente encorajadora de Pedro. Essa é uma região diferente daquela que Paulo ele alcançou essa região na sua primeira viagem, e ele foi proibido de entrar nessa região na sua segunda viagem. Então Pedro, ele continua pastoreando ali aqueles irmãos. E o que estava acontecendo com aquele povo? Nós podemos ver ao decorrer de 1 Pedro o que estava acontecendo com eles ali. Então, no capítulo 1, ele mostra que eles estavam sofrendo diversas provações, diversas perseguições. No versículo 6 e 7, nós vemos que eles estavam sofrendo lutas e perseguições, e que a fé deles estava sendo provada, estava sendo testada, provadas no fogo, e ali estava sendo comprovada uma fé mais preciosa do que o ouro, muito mais preciosa do que o ouro puro, é a fé genuína em Cristo Jesus. Eles estavam sofrendo também várias campanhas de difamações, pessoas levantando mentiras. Nós vamos ver nesse texto que nós vamos ler hoje, mas no capítulo 3, 16, no capítulo 4, versículo 4, ele fala sobre isso. As pessoas ali também, Pedro dizia que eles não deveriam ficar surpresos por causa do sofrimento e por causa da perseguição, porque é uma consequência do você crer e do você seguir a Cristo Jesus. Tanto é que no versículo 4, no capítulo 4, versículo 13, ele fala que nós devemos estar preparados para sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo Jesus. Então, o sofrimento virá, a perseguição, não aqui, mas em vários lugares do mundo todo já tem acontecido. Um dia chegará também no Brasil. E nós temos que permanecer firmes no testemunho que a Bíblia nos passa, permanecermos firmes na verdadeira graça de Cristo Jesus. Então vamos entrar no texto que nós vamos conversar um pouquinho hoje, 1 Pedro 2, 11 e 12. E a palavra de Deus diz assim:
Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra vem de confronto aos nossos corações, que possamos aqui tirar verdades desse texto e que possamos sair diferente de como nós entramos aqui. Deus, a Ti, somente a Ti, todo louvor, toda honra e toda glória, e que seja o Teu Espírito Santo falando a esta igreja, não mais eu, mas sim o Teu Espírito Santo atingindo o coração de cada um aqui, preparando o coração de cada um aqui para receber a Tua palavra. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, aqui, Pedro ele vem com um tom pastoral para falar ao seu rebanho. É interessante que o Pedro que nós conhecemos lá nos evangelhos, aquele Pedro explosivo, aquele Pedro que quando Jesus estava sendo preso, pegou a espada e foi para cima de Malco, aquele Pedro que quando Jesus estava falando que ele seria preso, que ele seria condenado, Pedro exortou Jesus, falando que ele estava errado. Este Pedro explosivo é o mesmo Pedro transformado pelo Espírito Santo e que mostra o verdadeiro amor, trazendo aquelas pessoas ao amor fraternal e ao amor uns pelos outros. O interessante aqui é que ele começa esse texto falando aqui, amados irmãos, obrigado pastor, amados, exorto-vos como a peregrinos. Esse amados vem do verbo ágape, o amor sacrificial. E o mesmo amor a qual Jesus prega e Jesus fala do principal mandamento. Quando Jesus ele é confrontado, sendo perguntado pelos mestres da lei ali, qual é o principal mandamento? E Jesus fala, ame a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a este, ame ao seu próximo como a ti mesmo. O amor ali, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que é mostrado em atitudes. E Pedro, quando ele usa essa forma de tratar aquelas pessoas, ele está trazendo à mente delas esse amor, o amor que um deve ter pelo outro, mesmo em extrema perseguição, mesmo acontecendo várias coisas e ele sofrendo. O amor fraternal é aquele que mostra que você chora junto com aquela outra pessoa, que você está ali dando todo o suporte para aquelas pessoas. É interessante que em 1 Pedro 1,22, um pouquinho antes aqui desse texto, ele fala assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Então, se nós realmente temos a nossa vida transformada pela verdade, nós temos este amor, nós somos influenciados, nós somos levados, transformados pelo Espírito Santo a viver de fato esse amor fraternal não fingido. O mesmo amor a qual os apóstolos ensinavam na igreja primitiva, aquele amor onde um estava com o outro em suas casas, compartilhando o Evangelho com sinceridade de coração. Não adianta nada nós estarmos aqui na igreja, entregando o dízimo, ajudando com ofertas, um tratando o outro super bem, mas lá no nosso coração a gente está com aquela agonia, porque eu não sou daquele jeito, eu estou fazendo isso por obrigação, a motivação do meu coração é errada. Não adianta nada, porque esse amor demonstrado não serve de nada. Mas o amor genuíno é aquele amor sincero, aquele amor que vem do nosso coração, porque nós fomos amados primeiro por Cristo Jesus na cruz. E este amor sacrificial, este amor que deu a vida pelos seus, assim também nós temos que dar a vida uns pelos outros, abrindo mão de bens materiais, abrindo mão de tempo de qualidade. Eu poderia estar viajando, poderia estar fazendo tantas coisas, mas estou aqui trabalhando na igreja, estou aqui ajudando algum missionário. Então, um amor sincero, um amor ali fraternal não fingido. E isto essa é como essa afirmação, Pedro ele também,
quando ele chama esses irmãos de amados, ele traz essa ideia que mesmo nesse contexto de perseguição, mesmo nesse contexto de extrema perseguição que eles estavam começando a viver ali, Deus amava eles. Deus tinha entregado a sua vida, a vida do seu único filho, por amor deles. E eles tinham que demonstrar isso também às outras pessoas. E ele continua: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Então, Pedro, aqui eu sempre prego em Paulo, né, e falo Paulo, mas Pedro ele está exortando num tom pastoral, como eu já falei, o exortar é você caminhar lado a lado com a pessoa, é você mostrando para a pessoa como deve ser vivido. E muitas vezes nós, aqui na igreja, quando vemos alguém pecando, a nossa tendência é apontar o dedo. A nossa tendência é ali cutucar a ferida, falando que aquela pessoa está errada. Mas aquilo que Cristo faz, aquilo que Pedro aqui está mostrando, é algo completamente diferente. Jesus, quando ele chegava e perdoava o pecado de algum enfermo, curando aquela pessoa, Jesus ele trazia a cura para aquela pessoa. Jesus ele estendia a mão para aquela pessoa e ajudava a levantar. O nosso papel na exortação, no ensino da palavra, não é apontar o dedo e apontar o pecado, mas sim estender as mãos, trazer a pessoa para junto de nós e juntos caminhando lado a lado, mostrando aquilo que é correto, mostrando aquilo que é errado, vivendo junto com o outro, ajudando, auxiliando um ao outro. E aqui ele nos chama de peregrinos e forasteiros. Vocês sabem muito bem que eu não sou aqui de Manaus. Quando eu abro a minha boca e eu falo qualquer coisa que tem um R, vocês já sabem que eu não sou daqui. Né? O porta, portão, por quê? Vocês já sabem que eu não sou daqui. E essa é uma característica minha de São Paulo, do interior de São Paulo. Um forasteiro, um peregrino, ele tem as suas características da sua terra natal. E qual é a nossa terra natal? Qual é a nossa terra a qual nós estamos ansiosos para chegar? Filipenses 3:20 nos fala: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que você hoje está mostrando as marcas da sua cidade natal? Da onde você é cidadão, o cidadão celestial? Será que você está trazendo no seu corpo as marcas de Cristo Jesus? Ou você está sendo apenas mais um no meio do mundo, no meio da multidão que está indo a passos largos para o inferno? Nós fomos chamados, queridos, para fazer a diferença. Nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo por onde nós caminharmos. Mostrar as marcas, mostrar as características de que eu não pertenço a este mundo, mas pertenço a uma cidadania superior. A cidadania celestial, face a face com Deus. E como eu demonstro isso? Na forma de falar, na forma de agir, naquilo que eu ouço, naquilo que eu compartilho, naquilo que eu mostro na minha vida. O meu dia a dia, no meu trabalho, as pessoas devem olhar para mim e ver alguma coisa diferente, que não está batendo. Quando as pessoas olham para a gente, será que vem de fato alguém diferente? Ou um que faz aquilo que todos os outros estão fazendo? Pedro aqui, ele nos chama a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. O pastor já falou um pouco sobre esse combate que a nossa alma tem contra o poder da carne. E ali em Gálatas 5, vamos abrir ali rapidinho, Gálatas 5, a partir do versículo 16, Paulo fala sobre essa batalha que nós temos. Gálatas 5,16 diz: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer aquilo que quereis. Há uma batalha, há uma briga entre aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero fazer. Eu, purificado pelo Espírito Santo, eu ali, livre da escravidão da carne, podendo falar não e lutar contra esses desejos.
Então, eu vou lutar contra a carne, eu vou lutar contra os desejos carnais até o dia em que eu não vou estar mais com essa carne pecaminosa, com essa natureza pecaminosa, tomando conta de mim. O Espírito Santo nos livra da condenação eterna que o pecado trouxe ao homem, e o Espírito Santo nos livra da escravidão da carne para o pecado, mas a carne ainda está ali, a carne ainda grita em nossos corações para fazer aquilo que a satisfaz. Mas nós, pelo Espírito Santo, conseguimos lutar contra isso, nós conseguimos falar não ao pecado. E aqui ele continua, Paulo: mas se sois guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. E quais são as obras da carne a qual nós temos que lutar? As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, coisas ligadas à sexualidade, imoralidade sexual, impureza, indecência no pensamento. Idolatria e feitiçaria relacionada à adoração. Feitiçaria, aquilo que eu faço, às vezes rituais, às vezes coisas tão simples, que está no nosso dia a dia, mas que está dentro de um contexto de feitiçaria. Não é aquela passe de mágica, né? Às vezes a gente acha, feitiçaria, aquilo lá, né? Eu vou mexer ali e a cadeira vai mexer sozinha. Não. Às vezes poxa, olha, essa pedrinha aqui que eu uso é a pedrinha da sorte minha. Aí já entra no contexto de feitiçaria, você está atribuindo algo, alguma coisa e se apegando àquilo. Feitiçaria, idolatria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambições egoístas, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. E aqui ele fala: contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos nessa briga. Nós temos a possibilidade de falar não para essas coisas, não para os desejos carnais, não para aquilo que o meu coração grita querendo. Nós temos a capacidade, por meio do Espírito Santo, de falar não para isso. E aqui ele fala: o que eu devo fazer então? Substituir essas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se nós um dia de fato aceitamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, a nossa carne, nós abrimos mãos, nós crucificamos a nossa carne, os nossos desejos, as paixões que nós temos, aquilo que minha carne grita para conseguir, nós crucificamos isso junto com Cristo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito Santo. Esta é a batalha que nós estamos todos os dias lutando contra o pecado, vivendo uma vida de santificação. E Pedro aqui nos chama a nos absterdes dos desejos carnais. O absterdes significa ter controle de si, relativamente a um desejo, prazer ou vício. A partir de Cristo Jesus, nós começamos a ter controle de nós mesmos, da nossa carne, dos nossos vícios. Deus nos liberta dessa escravidão. E assim nós conseguimos de fato a falar não, a afastar, ter controle sobre esses desejos carnais e seguindo, combatendo contra isso e vivendo uma vida que de fato honre, glorifique e exalte o nome de Deus. E ele continua dizendo, versículo 12: seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Aqui ele nos chama, nos confronta ao nosso estilo de vida. Deus chama o seu povo numa sociedade a viver como ele viveu, a andar como Cristo andou. Ele quer que sejamos de fato testemunhas vivas de seu amor e misericórdia para com os pecadores. Por meio de nossa vida é que nós mostramos de fato a luz de Cristo para as pessoas. Por isso, nosso modo de viver e de falar não devem jamais ser pedra de tropeço para as pessoas que estão à nossa volta. Queridos, nós somos uma vitrine. E as pessoas estão olhando para a gente
prontos a apontar o dedo, prontos a pegar uma pedra e jogar em nós, porque nós, como cristãos, nós seremos perseguidos. Pedro aqui ele traz essas verdades: vocês, seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de você, as pessoas vão falar mal da gente, as pessoas vão levantar mentiras, difamações, vão tentar derrubar você. Mas quando nós realmente vivemos buscando a Deus, uma vida exemplar na presença de Deus, não para homens, mas para honrar e glorificar a Deus, Deus ele traz a sua justiça sobre essas pessoas e a gente vai ver. Aqui ele fala, o nosso estilo de vida deve ser exemplar, de modo que o nosso procedimento demonstre de fato a luz de Cristo. No grego a palavra aqui usada é kalem, que pode ser traduzido como algo excelente. Esse seja correto o vosso procedimento, o ser correto, essa palavrinha kalem traz também a ideia de ser excelente, ser proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, aprovado, louvável, nobre, moralmente bom. Igual ao fruto do Espírito Santo. Quando nós de fato vivemos pelo Espírito Santo e aplicamos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, isso toma conta do nosso coração e, consequentemente, o Espírito Santo agindo em nós, o nosso bom procedimento começa a acontecer. Em Tiago 3,13 diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Queridos, o Espírito Santo transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Será que aquilo que eu tenho demonstrado, será que aquilo que eu tenho vivido no meio dos gentios que ele fala aqui, que são pessoas que não conhecem a Cristo, será que neste meio do meu trabalho, da minha escola, faculdade, será que neste meio as pessoas estão enxergando Cristo na minha vida? Ou estão vendo apenas mais um que faz aquilo que todo mundo faz? Hebreus 12:1 fala: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui nós podemos interpretar essa nuvem de testemunhas de duas formas. As testemunhas que nós temos do capítulo 11 de Hebreus, o rol da fama, da fé, e este testemunho mostrando para nós que nós conseguimos viver através da fé, viver pela fé, uma vida exemplar no meio do mundo, e também uma nuvem de testemunhas de pessoas do mundo que estão olhando para nós, prontas para nos condenar, pronta para nos julgar, pronta para levantar mentiras sobre nós. E eles vão levantar acusações, eles vão levantar mentiras. Eu creio que vocês já passaram por isso. Se você não passou por isso no seu trabalho, se você não passou por isso no seu dia a dia, ou você não está demonstrando a luz de Cristo onde você está, ou está acontecendo alguma coisa ali que as pessoas não estão enxergando de fato que você incomoda as trevas. A luz no meio da escuridão incomoda. Se você ali no quarto todo escuro, acender uma lanterna virada para você, vai doer sua vista. Essa luz de repente. E nós somos luz que estamos inseridos nas trevas. Então as pessoas que estão afundadas nas trevas, afundadas no mundo, que não enxergam nada, quando vem a luz de Cristo, algo incomoda. Algumas até Cristo faz ali a obra e eles conseguem enxergar Cristo e ir em direção a Cristo, através do nosso testemunho, tanto de vida quanto da pregação do Evangelho. Mas muitos outros, ao se incomodar com essa luz nas trevas, vão querer apagar essa luz, vão querer afastar essa luz delas, e vão levantar mentiras, vão levantar difamações. E aqui o apóstolo Pedro nos diz: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que, naquilo de que falam mal de vós, já estando acontecendo aqui,
aquilo que eles estão levantando contra vocês, o mal que estão levantando contra vocês, as mentiras que estão levantando contra vocês, como se fosseis praticantes do mal. Então as pessoas vão levantar mentiras sobre nós, como se nós fôssemos iguais a eles, para nos difamar, para tirar a nossa credibilidade. Mas se nós, de fato, vivemos uma vida exemplar na presença de Deus, todas essas mentiras cairão por terra. Teve um dia que eu estava na faculdade, a última vez que eu colei numa prova, acho que foi na 8ª série, e eu me arrependi muito. Foi numa prova de ciências, eu lembro até hoje, uma prova de ciências que eu fiquei de recuperação ainda, e eu colei a prova inteira, que não tinha nada ali, né? Nenhum professor de olho, nem nada. E um amigo meu, que era da mesma igreja que eu, chegou, falou comigo, o Arthur, que cresceu comigo, falou, e assim, Deus pesou no meu coração. Eu cheguei professor, falei que eu colei, e daquilo, nunca mais, eu colei numa prova. E os professores no colegial, a gente ia para um salão, né, igual esse, as carteiras tudo separadas, e o primeiro, o segundo e o terceiro ano ali fazer a prova. Então era tudo espalhado, um do primeiro, um do segundo, um do terceiro, tudo espalhado. E a galera ainda colava, e a professora, ela chegava em carteira por carteira, abria o material das pessoas para ver se não tinha nenhuma cola. Olhava assim, as mãos, tudo, e chegava em mim, a professora chegou em mim, não, você não precisa, que você não cola. E ia para o próximo. Então quando nós de fato mostramos quem somos, Deus, Ele nos honra. Na faculdade a mesma coisa, no primeiro ano de faculdade, eu fiz faculdade em Pinhal, que é uma cidade a 40 minutos da minha cidade, e quando começava a prova, eu pegava minhas coisas, ia do lado do professor e sentava. E a galerinha tudo cheio de cola ali, nos lugares estratégicos para colar, e eu sempre falei, gente, eu não colo, porque a cola é uma mentira que eu estou contando para o professor, então eu não colo. Nem adianta me pedir cola, nem adianta que eu não colo. No começo o pessoal zoava, brincava comigo, tacava papel para mim, falando que eram as respostas. Galera de faculdade. Mas depois disso, eles começaram a ver de fato que eu não colava. E quando eu fui para Mogi Guaçu, uma outra faculdade que eu transferi, que era mais perto, eu era conhecido na outra como aquele que ia se formar sem colar, porque era crente, que falava a verdade. E nisso, tanto no ônibus, todas as atitudes ali. Só que teve um dia, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, chegou até mim, olha, Gabriel, falaram lá em Pinhal que você está colando aqui na faculdade. Aí eu comecei, cara, como assim? Eu não estou colando, não estou fazendo nada. Quem que levantou essa mentira tudo? Aí eu fui e falei com todos os meus amigos próximos ali, que andavam comigo na faculdade, perguntei um por um, viu, eu estou colando? Você me viu colar alguma vez? Ele, todos, não vi. Aí um menino que trabalhava comigo na empresa que eu trabalhava, ele falou, Gabriel, foi mentira que falaram lá mesmo, cara. Falaram que você não estava colando mesmo. Então são coisas que tentam levantar para tentar difamar o Deus que você serve. E isso não é para minha glória, não é para eu me achar. Poxa, eu me formei porque eu não colei, olha como eu sou bom. Não. Tudo isso é para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu tinha essa consciência de que eu tinha que fazer aquilo que era correto. Eu tinha que falar não para aquelas festas que tinha nos bares. Eu tinha que falar não para as meninas que a galera trazia para tentar ficar comigo. Que eu era o único bicho, porque lá na minha cidade chama bicho e bichete. Os novos ali, né? Qual que é a palavra? Os calouros. Lá é bicho e bichete, que passa pelo trote e tudo mais. E ali eles traziam pessoas para tentar ficar comigo, porque eu era o bicho de 25 anos que nunca tinha beijado alguém. E eu sempre defendia, gente, eu estou me preparando, eu estou me guardando para minha esposa. Eu quero, não consegui, né? Eu namorei uma pessoa antes da Érica. A Érica é a segunda pessoa que eu beijei. Mas, queridos, no nossa vida, o nosso exemplo atinge essas pessoas. E eu ali daquela faculdade, eu tirei um fruto, que é um amigo meu que se converteu e hoje ele é casado, tudo, mas ele era daqueles que vinha do bar em como alcoólico, assim, arrastado. Aqueles que vivia assim, ia para a faculdade só para atender a chamada. Mas Deus transformou a vida dele de um jeito, que foi através do meu testemunho, e o testemunho de um outro amigo meu, cristão também.
E ali na volta do ônibus, 40 minutos, na ida a gente ia jogando truco. E eu sempre falando sobre a verdade do Evangelho. Na volta, quando estava todo mundo ali dormindo, descansando, eu sentava do lado de um e começava. Cara, por que você faz isso? Por que você está jogando fora a sua vida, cara? Olha para Cristo. Olha o que Cristo fez por você. E Deus, queridos, quando nós de fato mostramos quem é Deus no meio onde nós estamos, Deus, Ele planta a semente ali, Ele faz a obra acontecer. E tudo para a honra e glória do nome dEle. E mesmo mentiras sendo levantadas, mesmo mentiras, maldizeres sendo levantados contra você, Deus, Ele cala a boca dessas pessoas. Como fala em 1 Pedro 2,15. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Deus, Ele nos honra quando nós o honramos. Deus, Ele cuida de nós. Ele nos permite passar por essas lutas, por essas provações. E um sim, que eu falaria ali na faculdade, cairia por terra todo o testemunho do ano todo que eu tive com eles. Um sim que eu falasse para eles. Uma coisa, um deslize. Mas quando nós escolhemos realmente amar a Deus acima de todas as coisas, honrá-lo e glorificá-lo em todo o tempo de nossas vidas, Deus, Ele nos dá essa chance de colhermos frutos bons. E que alegria foi ver esse meu amigo sendo batizado e falando. Gente, foi o testemunho do Gabriel e de um outro amigo nosso que eu aceitei a Jesus. Gente, isso é fantástico. Foi a obra de Cristo, foi a ação do Espírito Santo usando a minha vida ali para ir contra aquilo que todos estavam fazendo, porque eu não pertencia àquilo. Eu, como um peregrino e forasteiro, estava mostrando as marcas da minha cidadania, que é o céu. E tudo isso para quê? Observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Queridos, tudo que nós estamos fazendo neste mundo, tudo que nós estamos fazendo aqui, é para honrar e glorificar o nome de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer eu coma, beba ou faça qualquer outra coisa, eu tenho que fazer tudo para a honra e glória de Deus. Mateus 5,16 fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. As pessoas, quando olham as nossas boas obras, eles glorificarão o Pai. Isso não significa que você não deve falar do Evangelho. A mensagem, ela é espalhada através de você falar, de você pregar o Evangelho. Eu não lembro, há um tempo atrás, um pastor que falou: pregue a palavra, se necessário, fale. Mas eu discordo completamente dessa frase. Nossa vida deve sim testificar e mostrar a luz de Cristo por onde eu estou. Mas você deve falar do amor de Cristo, aonde você está. Você deve falar sobre o amor de Cristo para todas as pessoas ali que estão à sua volta. Nossa, por que você é diferente? Porque eu amo ao meu Deus, que deu o seu Filho para morrer numa cruz por mim. E a minha vida é para honrar e glorificar o nome dEle. É a mensagem do Evangelho, onde a sua vida, o seu dia a dia, você fazendo aquilo que é bom na presença de Deus, a sua vida te dá a chance de falar sobre Cristo para as pessoas à sua volta. Porque o seu estilo de vida, como peregrinos e forasteiros, as pessoas abrem o coração para você, te perguntando: o que é isso que você está fazendo? Por que você é diferente de mim? Me mostra, me fala, o que está acontecendo? E você tem ali a liberdade para falar do Evangelho. E Deus te dá essas chances, Deus te dá essa oportunidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Realizando assim a ordem que Ele deu: vão, façam discípulo, testemunhem em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. É assim que nós temos que viver. 1 Coríntios 11:1 fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso tempo nessa terra é curto,
Nosso tempo nessa cidadania é tão pouquinho, perto da eternidade que nós estaremos no céu, com Cristo Jesus. Novos céus e uma nova terra. Então aproveite esse tempo. Enquanto você não for de encontro com Cristo, aproveite para mostrar. E eu quero encerrar essa mensagem com Mateus 5, 13 e 14, que fala: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Queridos, você é sal na terra. O sal, aonde ele está, ele faz a diferença. Você comendo um arroz sem sal e um arroz com sal é completamente diferente. Um é totalmente sem graça, sem gosto, e o outro é temperado, é gostoso. Queridos, nós somos aquilo que faz a diferença por onde nós caminharmos. Cada passo seu, cada encontro seu, independente de quem for, independente de onde você está, você deve brilhar à luz de Cristo. Você deve mostrar o sabor, esse sabor de vida que só Cristo dá. Semana passada eu falei sobre o experimentar a vida, ali onde Hebreus fala. Queridos, nós temos que caminhar como Cristo andou, sermos imitadores dele, fazendo a diferença, brilhando a sua luz, na internet, no trabalho, nas redes sociais, no WhatsApp, por todos os canais de comunicação que nós temos. Nós temos que brilhar a luz de Cristo, fazer a diferença, porque um desses, Deus vai salvar, Deus pode salvar, se for da vontade dele. Ele vai fazer a diferença. Querido, se dedique, abra mão dos seus prazeres, dos seus desejos carnais e viva uma vida que honre, glorifique e agrade o nome de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço, Pai, pela sua palavra, que possamos realmente a viver como peregrinos e forasteiros neste mundo que jaz o maligno, mostrando as características, mostrando de fato as marcas de Cristo Jesus em nossas vidas, brilhando a sua luz, sendo sal na terra, sendo a luz do mundo. Deus, que possamos andar, caminhar por onde os nossos pés, aonde os nossos pés tocarem, que possamos realmente fazer a diferença e sermos de fato filhos seu, fazendo a diferença. E tudo isso, Pai, não para nos aparecer, não para mostrar que eu sou diferente, mas sim com a motivação de honrar, glorificar e exaltar o seu nome. Deus, a Ti, somente a Ti, todo louvor, toda honra e toda glória. E ansiamos o dia, Pai, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, nós não pertencemos a este mundo, somos peregrinos e forasteiros e ansiamos estar face a face com o Senhor, em novos céus e uma nova terra, na nossa morada eterna, face a face contigo. Deus, nós ansiamos por isso. Nos ajude neste mundo a viver como o Senhor viveu. Não vamos ser perfeitos, mas vamos lutar, vamos viver uma vida abrindo mão, controlando a nossa carne, os nossos desejos carnais e vivendo pelo Espírito, demonstrando o fruto do Espírito. Deus, nos ajude com isso, nos ajude a buscar a sua palavra, nos ajude a estar em comunhão com o Senhor, para que aí sim o meu dia a dia possa realmente ser para honrar e glorificar o teu nome. Deus, é esta a oração que eu faço e é em nome de Jesus que eu oro. Amém.